venha com essa. Apenas admito que, por exemplo, eu poderia ter cometido, vamos dizer, menos pecados e ter, se a questão do trabalho realmente era necessária, ter me focado um pouco mais nessa questão. E eu não admito isso até 2016. E, aliás, nem até 2017, porque em 2017 eu estava recuperando as cagadas que foram feitas até 2016. Então, desde 2018 eu não admitia que todos os argumentos fossem levantados contra mim. Um pouco mais em 2018 e 2019 eu também não concordava. E os argumentos sucessivos para mim tinham que ser verdadeiros, inclusive, e tinha que ser, não só isso, tinha que ser falar que até desde 2014 até 2016 eu fui atrapalhado na questão trabalhista, ou seja, se eventualmente vão reclamar disso, vão ter que falar antes que eu só não trabalho porque fui atrapalhado antes. Então, ó, não, essa não é a história completa. Por isso que eu não aceito responsabilidade total. Eu tenho responsabilidade total no sentido que eu deveria ter tido mais confiança apesar dos ataques alheios. Não que aí que tá, que os ataques não tenham atrapalhado, os ataques atrapalharam. E eu não podia aplicar 10 mandamentos porque eu não conheço, então não há obrigação, né? Eu faria a recuperação e fui atrapalhado por mentiras em 2014, né? Eventualmente poderia haver também a obrigação de descobrir, vamos dizer, os mandamentos, mas aí que tá, nem vocês admitiram isso. Porque vocês falaram que tinha que aguardar os mandamentos, então o critério é o Novo Testamento. Novo Testamento. E no Novo Testamento tem que levar em consideração que não é 9 necessariamente mandamentos para se observar. Porque há mandamentos que não possuem uma clareza de sugestão ou de obediência muito clara. Não tem uma clareza muito clara, é redundância, mas não a sugestão em si do conteúdo do texto não é claro se você tem que obedecer ou não. Então há mandamentos que é relativo à situação, né? Então, vamos lá. Farei a recuperação. Fui atrapalhado por mentiras em 2014. Mentiras de outras, né? Na questão do trabalho. E o medo era tédio profissional. Inclusive, havia o detalhe sobre tédio profissional de que talvez não derivasse de questões pessoais. Né? Ou pelo menos não muito profundas. Eles mentiriam sobre isso e sobre a questão trabalhista. Aí que tá. Até 2016 não era pecado não trabalhar porque eu fui atrapalhado na recuperação. Nesse momento, ao contrário do que dizia a igreja. E é verdade. De modo que não a consegui fazer. Eu não consegui fazer a recuperação até 2016 por causa do excesso de ataques, na minha visão, irresponsavelmente. Em 2017, apesar de não ter sido tão atrapalhado, tampouco consegui fazer. Mas em grande parte em função de, nesse ano, eu usar para me recuperar dos ataques provenientes desde 14 até 16. Né? Mas a questão não era, então, só trabalho com o pecado, mas a não superação de confiança. Então isso também poderia ser contabilizado como pecado. Eu estaria dizendo que Deus não era capaz de fazer. Né? Que na verdade também conferiria vontade para trabalhar, se o problema é esse. Então, no caso ali, não superação de confiança e ou tédio profissional, porque nem tudo era vinculado ali a questões pessoais e tudo mais. Né? Tá. Já em 19, admito que sou parcialmente culpado, aí que tá. Porque eles estão falando que como se eu tivesse admitido a questão, a responsabilidade por não trabalhar. Não, parcialmente. Porque eu teria trabalhado antes se eventualmente não fosse atrapalhado. Ou aí sim, se eu fizesse a recuperação e não conseguisse, aí seria culpa minha. No caso não, porque antes eu fui atrapalhado. E o objetivo já era trabalhar, eu fui atrapalhado até 2016. Então onde que eu sou responsável na questão trabalhista se o objetivo era fazer isso antes? Então não existe isso. Então primeiro ponto. Segundo ponto. 18 e 19 tem que se falar as informações verdadeiras. Como eles mesmos admitem que eu tenho que aguardar os mandamentos, portanto eu aplico o Novo Testamento mentira é pecado. Se mentira é pecado, não pode. Mas ele deveria ter trabalhado antes. Não. Desde de 17, ok. Ou até desde 18, essa cobrança pode ser feita um pouco mais. Porque eu já sou uma pessoa mais informada. Eu não concordo que essa cobrança possa ser feita em 2014 e 2016, como fez a igreja, como fizeram outras pessoas. Eu não concordo com essa cobrança. E a cobrança a partir de 2018, ou meados de 2017, ela só é parcial. Porque antes eu fui atrapalhado e agora estou me recuperando. 2018 até já talvez não tenha tanto esse argumento. De qualquer forma, não se pode mentir. Então eu não posso aceitar a falsidade como repreensão. Em 19, admito que sou parcialmente culpado por deter mais conhecimento e tudo mais. No entanto, não totalmente. Porque se eu sou criticado na questão trabalhista, e vocês admitem que eu obedeço o Novo Testamento, eu sigo o Novo Testamento em que mentira é pecado. E se eventualmente eu cometo um pecado, eu não preciso ser conivente com um dos outros. Né? E eu sou atrapalhado pelos outros na questão trabalhista.
E aí ainda tem também o fato de que não é pecado eu sair do ministério, melhorar e voltar. Então não tem essa de ataque, não, mas eles aplicam os mandamentos. Não importa, eu tenho o direito de sair. Porque eu não sou. Aí tá, ó. Não, porque eu não sou obrigado, mesmo que eu tenha algum pecado, a ser conivente com o pecado dos outros em relação à mentira. Ou em relação a outras coisas delas derivadas, né? Ou que fundam elas, né? Não, eu não sou obrigado. Eu posso melhorar o comportamento para voltar depois. Isso não é pecado. E a minha conivência com o pecado dos outros também não é obrigatória. E que sou atrapalhado pelos outros na questão trabalhista. Seja em trabalho, seja em confiança. Então eu não concordo. Tudo tem que ser trabalhado e tem que se levar em consideração que antes eu não trabalhei. E eu tenho justificação até 2016, em que eu fui atrapalhado por não trabalhar no secular. Eles impediram eu não trabalhar no secular. Eles atrapalharam a não trabalhar no secular. Então fica esse complemento. Foi o pessoal aí da igreja, entre outras pessoas. E esse complemento, então, não concordo com responsabilização, não. Não adianta dizer, eu vi o pessoal dizendo, não, 100%. Eu não aceito 100% de responsabilização, não. Se eventualmente eu tenho alguns pecados, mesmo segundo, com base no Novo Testamento, eu não preciso ser conivente com os outros, com os pecados dos outros que serão sucessivos. Se eu peco, eu tenho que aceitar o pecado dos outros? Claro que não.